Joga a tua mão para cima, abre a tua boca e eu vou recusar isso. Livro do profeta messiânico Isaías, capítulo de número 6. Eu tenho uma palavra de Deus para desenrolar aqui essa noite. Um manto de mistério, e eu quero começar já desde esta hora. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo de número 1 e depois o versículo de número 8. Glória a Deus. Louvamos a Deus pela vida do pastor Manuel Messias, que é um amigo, um servo de Deus, e que desde quando eu ouvi falar dele, o que nós ouvimos falar que era um homem sério, um homem de Deus, e por isso a igreja está nesse clima espiritual, porque a igreja se espelha no pastor. Se o pastor não for espiritual, pode ter certeza que a igreja não vai ser espiritual. Mas se tem um pastor espiritual, aí a igreja também é espiritual e o nome de Jesus é glorificado. Profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1. Quantos que encontraram, digam amém. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me, pois, a mim. Quantos podem dizer amém pela leitura da palavra? Quantos estiveram aqui para ouvir Jesus falar, levanta a tua mão para o céu e dê um brado de glória. Pode tomar assento glorificando o nome de Jesus. Glória a Deus. Eu sou simples, irmãos, mas é desse jeito mesmo que Deus me usa e o diabo não tem nada a ver com isso. Eu não vim aqui falar o que tu quer ouvir, eu vim aqui falar o que Jesus quer falar nessa noite. Glória ao Senhor. Esta palavra está movendo no meu coração há muitos dias. Glória a Deus. Eu tenho certeza de que Deus vai falar com alguém aqui de perto essa noite. A palavra de Deus não tem explicação muitas das vezes, mas uma coisa é certa: a palavra dele não volta vazia, mas ela faz o que lhe apraz. Glória ao Senhor. Penetra até a divisão da alma, juntas e medula, e é apta para discernir, para corrigir. Glória ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. É um culto em ações de graça. Quem sabe eu poderia falar sobre gratidão essa noite. Há muitos textos da Bíblia. A Bíblia tem tudo e mais um pouco sobre o que nós precisamos ouvir e saber. Mas o Senhor já colocou essa palavra no meu coração, como eu já disse, há muitos dias. Essa palavra está movendo no íntimo da minha alma. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a igreja aqui em Alto Alegre essa noite. Glória ao Senhor. Bendito é o nome de Jesus. O livro do profeta Isaías é conhecido como o livro do profeta messiânico. Este profeta foi o profeta que mais profetizou a respeito de Jesus. Quem nunca ouviu falar de Isaías e nunca leu a sua história, não sabe o tamanho da intimidade que este homem teve com Deus. Diz a Bíblia que Isaías era um homem reto, temente a Deus, que obedecia à voz de Deus e que estava a todo momento servindo a Deus. E diz a Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 1, nos capítulos anteriores ao capítulo que nós lemos aqui essa noite, que Isaías já era usado por Deus, tinha uma comunhão grande com Deus. E diz a Bíblia que Isaías era um homem influente, que tinha intimidade com o rei, que naquela época era o rei chamado Uzias. Para quem não conhece a história do rei Uzias, diz a Bíblia que foi um homem em que Deus capacitou, porque enquanto estava andando debaixo da mão de Deus, diz a Bíblia que Deus concedeu a este rei Uzias fazer grandes coisas em toda a nação de Israel.
Tanto é que a sua fama chegou até o Egito, porque por 52 anos Uzias reinou sobre Judá, sobre Israel. E diz a Bíblia que aonde ele colocava a mão, Deus prosperava e grandes coisas aconteciam. Muitas coisas aconteceram nessa nação de Israel nesses 52 anos. Torres foram edificadas, muitos poços foram feitos, muitos prédios, muitas coisas, cidades inteiras foram edificadas, e a nação estava prosperando. Este Uzias tinha uma grande amizade com Zacarias, que também foi um grande homem de Deus. E enquanto estava na direção de Deus, ouvindo conselhos de Zacarias, diz a Bíblia que Deus estava com Uzias, e Uzias também estava com Deus. Mas quando se passaram os anos, por causa da fama que começou a correr em todo Israel, e até em parte do Egito chegou a sua fama, diz então que agora eis que Uzias começou a se engrandecer. Começou agora a achar que o que ele fazia era pelo seu próprio mérito, conhecimento e qualidade. Então agora ele deixou entrar no seu coração a vaidade, deixou entrar no seu coração agora o orgulho. E se tem algo que Deus não aceita e que Deus até abomina, é o orgulho. Foi o que aconteceu com Lucifer, quando estava diante da glória de Deus, no trono, e que era um dos anjos angelicais, um dos mais de qualidade e de maior estatura, somente abaixo de Deus. Ele deixou entrar no seu coração o orgulho, a vaidade, o desejo de querer ser igual a Deus. Então Deus permitiu que fosse lançado fora e se tornou o diabo, Satanás, maior inimigo da igreja hoje. E isso aconteceu com Uzias, quando achou que ele era o bom, que era ele que fazia e não Deus que fazia, e passou então a dar glória que era somente a Deus. Começou a tributar a glória que somente seria dada ao Deus de Israel, passou a absorver a glória para si mesmo. Deus agora então começou a rejeitá-lo, e quando Deus começa a rejeitar alguém, a mão de Deus é pesada. Então agora diz a Bíblia que Uzias caiu numa decadência espiritual, porque achou que era ele que fazia e não Deus. Agora então, achando que ele era o maioral, a soberba entrando no seu coração, diz a Bíblia que a sua queda foi cada vez indo a pior, porque um certo dia este Uzias decidiu fazer algo que desagradou a Deus. Ele entrou no templo em Israel e decidiu fazer um trabalho que somente os sacerdotes da época poderia ser feito, que era ir até o altar do incenso para queimar incenso ao Deus de Israel. Mas ele não podia fazer, porque na lei de Moisés, no livro de Êxodo, Deus já tinha determinado a Moisés que fizesse este altar do incenso, mas que somente os sacerdotes poderiam nele queimar incenso e oferecer sacrifício agradável a Deus. Diz a Bíblia que quando Uzias entrou no templo, desejando então queimar incenso ao Senhor, diz a Bíblia então que um dos sacerdotes chegou até ele e tentou impedi-lo, dizendo a ele, repreendendo que não fizesse isto, porque somente aos sacerdotes era competido queimar incenso. Diz a Bíblia que ele não quis dar ouvidos, e somente ele quis tomar frente para queimar incenso, não aceitou que ninguém o fizesse. Diz a Bíblia que 80 sacerdotes entrando no templo atrás dele, tentou impedi-lo, mas ele novamente rejeitou. Mas quando um certo minuto ele com incensário na mão para queimar incenso ao Deus de Israel, diz a Bíblia que agora então, quando ele tomou por conta, já estava leproso, porque Deus abominou a atitude do rei Uzias. Sabe o que isto quer dizer nos dias atuais? E eu já começo a introduzir a mensagem essa noite dizendo que Deus não se agrada da soberba, Deus não se agrada do orgulho, e tem muitas pessoas nos dias atuais em que estamos vivendo que estão caindo numa decadência espiritual por causa do orgulho que entrou no seu coração, a soberba que invadiu a sua alma. Estão tributando a glória que somente seria dada a Deus, estão querendo absorver para si mesmo, achando que são bons, achando que fazem, achando que é pelo seu próprio mérito ou conhecimento que as coisas têm acontecido. Mas eu quero te dizer nessa noite que enquanto o homem tiver com o coração humilde, contrito, o coração quebrantado e confiando em Deus, dando glória somente ao Deus de Israel,
Mas agora, em uns dias, fica leproso e apressadamente sai do templo. E agora é levado para uma casa, separado do meio da sociedade, para ficar ali, aonde somente os leprosos ficavam. E diz a Bíblia que passam-se alguns meses, anos, e Uzias morre. E agora a nação de Israel chora pela perda de um rei. E Isaías, com toda certeza, também lamentava, porque era amigo de Uzias e estava sempre do lado dele. Imagino eu que Isaías, preocupado com a situação do povo de Israel, que agora perde o rei, ele entra no templo em Jerusalém para orar. E quando ele entra no templo em Israel, diz a Bíblia que agora então ele está orando. E agora veio vindo aquela visão. Veio vindo aquela visão de Deus na vida dele. E ele começou a ver coisas grandes, sobrenatural, porque foi arrebatado em espírito. E agora ele consegue descrever algumas coisas que ele vê. Somente com a sua mente humana, com seu discernimento humano, agora ele começa a descrever. E ele agora está no templo. E este templo está tomado da glória de Deus. E diz a Bíblia que agora então, naquele templo em que Isaías está, tendo aquela visão de Deus, diz a Bíblia que agora, ele mesmo testemunha. No versículo 1, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Glórias ao Senhor. Interessante que o próprio Deus disse no passado a Moisés que ninguém pode ver a sua face e continuar vivo, porque quem vê a face do Senhor no mesmo momento vai ser fulminado, porque ninguém permite ver a face de Deus. Glórias ao Senhor, porque Deus é santo eternamente. Mas Isaías testemunha dizendo: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E este é um texto que gera muitas discussões entre os teólogos, porque Deus não permitiu Moisés ver a sua face. O dia que Moisés quis ver a face de Deus, Deus disse: Moisés, nenhum homem pode me ver e permanecer vivo, mas vou te permitir me ver pelas costas. Tu vai ver a minha glória passando, e quando tu te der por conta, tu vai ver eu pelas costas. Moisés viu a Deus pelas costas. Eu queria ver Deus com os olhos físicos somente pelas costas. Eu não pude até hoje ver Deus no sentido físico, mas no sentido espiritual. Como eu vinha conversando com os irmãos que me acompanham, eu já tive experiências com Deus e já pude sentir Deus de perto. Glória ao Senhor. Uma certa vez eu estava indo na cidade de Pérola pregar a palavra de Deus, e naquele dia, não sei o que aconteceu, eu já viajei em muitos lugares, pelas regiões aqui no Paraná e até fora do Paraná, mas naquele dia eu estava com um temor muito grande no meu coração. Parece que algo ia acontecer, e eu pedi para Deus que Deus me cuidasse, e eu disse para Deus: Senhor, se tu está comigo, fala apenas uma palavra comigo. E a palavra que eu ouvi do Senhor dentro do meu carro, na rodovia, foi o suficiente para acalmar meu coração. Eu ouvi o Espírito de Deus falando somente duas palavras: eu sou contigo. Quem está sentindo que Deus é contigo essa noite, levanta a tua mão. Levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. A presença de Jesus é real. Eu não sou pregador, eu não sou analista. O pastor Manuel me conhece, eu já estive aqui pregando. Mas essa noite eu sinto que Deus vai fazer algo sobrenatural para ficar nesse grupo. Eu estou sentindo um arrepio dos pés e a cabeça. Glória ao Senhor.
E agora Isaías vê aquela visão. Ele testemunha que viu o Senhor. O Senhor dos exércitos, o Deus, o Santo de Israel, que estava sentado sobre um alto e sublime trono. E ele disse que a orla das vestes do Senhor, quem sabe, quem conhece, sabe que orla é a parte de baixo, é a borda. A orla do manto do Senhor enchia todo aquele templo que era imenso. A sua glória estava enchendo aquela casa. E ele disse que viu os serafins, que eram vários, que cantavam e diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Diga para o teu irmão, para a tua irmã que está do outro lado assim, ó, vamos fazer um coral, lindo coral que os anjos fizeram no céu. Eu vou dizer para o irmão Israel e ele vai dizer para mim assim, ó: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Diga para o meu irmão, para a tua irmã assim, ó, um irmão diz para o outro assim, ó: Santo, Santo, e o outro responde: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Glória. É este o hino que deveria ser cantado nos dias atuais. É esta melodia como os serafins cantavam e adoravam o nome do Senhor que deveria ser cantada em muitas igrejas. Porque estão cantando muitos hinos por aí afora, que, como eu já disse, dá até sono, dor de barriga, sobe a nossa pressão. Porque são hinos que não mexem com a alma, mas estão fazendo muita gente, até meio da mocidade, muitos até mexer com o corpo e com a cintura, mas não mexem com a alma. Mas eu glorifico a Deus porque aqui foi cantado hinos que mexeram com a minha alma. Glórias ao Senhor. Hino, meus senhores e senhoras, que a letra é santa, que a melodia é santa, e que quem está cantando também tem a presença de Deus. Não mexe com perna e nem com cabeça, mexe com a boca dos crentes para a glória a Deus e aleluia. Mexe com nossos olhos para derramar lágrima na presença do Senhor. Glória. Agora Isaías impactado com aquela visão. Ele vendo a glória de Deus, os serafins que tributavam louvores a Deus e cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E aí ele reparou que cada um tinha 6 asas. E ele diz: com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam: Santo, Santo, Santo. Essas 6 asas, creio eu, 2 simbolizam a pureza, 2 simbolizam a santidade, e 2 simbolizam a proclamação do Evangelho. Sem pureza, sem santidade e sem a proclamação do Evangelho, ninguém verá a glória de Deus. Mas aí agora, quando a glória de Deus tomava o templo, agora Isaías tem outra visão. Primeiro ele teve a visão do Senhor, o Todo-Poderoso. Depois ele tem a visão dos serafins que cantavam: Santo, Santo, Santo. Agora ele tem outra visão. Os umbrais das portas se moveram. Houve um grande terremoto. E eu creio que aqui essa noite em Alto Alegre vai ter um terremoto espiritual da glória de Deus. Então, substituindo por aí, em vez da glória de Deus, tem muitos lugares por aí, essas igrejolas de fundo de quintal,
que não tenha mais a presença de Deus porque estão trocando a Bíblia pelo louvorzão de Jesus. E em vez de tributarem um culto santo, agradável, racional ao Senhor, estão tributando o louvorzão, a noite gospel. E estão queimando até fumacinha no altar, pastor Manuel, para tentar incentivar os jovens para vir para a igreja. E o que traz incentivo para vir jovem para a igreja, glorificar e adorar o nome do Senhor, não é fumacinha no altar, nem louvorzão de Jesus, mas é a santa e poderosa palavra de Deus. Glórias ao Senhor. Quando ele viu o templo tremer, agora Isaías tem outra visão. E agora a visão que ele teve não foi de si próprio. Quando ele reconheceu no capítulo 6, versículo 5, ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios, e ainda habito no meio do povo de impuros lábios. Quando ele reconheceu a sua impureza, o seu pecado, aí agora ele tem outra visão. Um dos serafins foi até o altar, aonde estava ardendo em chama, glória ao Senhor, e com uma tenaz, um instrumento espiritual, o serafim foi lá e tirou uma brasa viva do altar de Deus, e chegou até nos lábios de Isaías, e tocou aquela brasa viva. Quando ele tocou aquela brasa viva, ele disse a Isaías: eis que isso tocou os teus lábios, e purificado estás do teu pecado. Hoje não precisa anjo tocar com brasa viva na boca de ninguém, porque o Espírito Santo está vivo aqui na igreja para te purificar. Se tiver pecado encoberto, o Senhor vai fazer. Tu vai ver a glória de Deus se manifestar aqui hoje. Mas nessa noite, que ainda me resta alguns minutos, eu quero concluir esta mensagem e denominar um tema: Deus tem um depois para alguém. Deus tem sempre um depois para nossas vidas. Este culto é ações de graça, está acontecendo aqui hoje, porque houve um depois. Depois do congresso da semana passada, eu consegui oração. Depois que durante deste ano de 2019 até este mês de maio, Deus operou um milagre na tua vida. Agora depois é que Deus está fazendo maravilha aqui essa noite, porque Ele conhece a tua vida de perto. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe o que você está passando aqui hoje. Não precisa temer ao homem, teme ao Deus que tudo pode, porque a vitória é certa. Deus tem um depois. E sabe por que Deus tem um depois? Porque foi depois de tudo isso que aconteceu com Isaías, depois que ele teve esta visão, depois que morreu o rei Uzias. O rei Uzias tem que morrer na vida de muitas pessoas. Sabe o que acontecia no tempo do rei Uzias? Isaías, como tinha muita amizade com o rei, estava sempre do lado do rei, era conselheiro do rei. Quem sabe ele estava olhando muito somente para o rei da terra, para o palácio real aqui da terra, para o rei terreno, para o rei que tinha pecado, para o rei que era impuro, para o rei que era imperfeito, que era Uzias. Enquanto ele estava olhando para o rei da terra, ele não teve esta visão com Deus, não teve uma chamada profética de Deus,
não teve a visão do seu próprio pecado, mas depois que morreu o rei Uzias, porque o rei Uzias precisa morrer na tua vida. Este rei Uzias simboliza incredulidade, simboliza dúvida, simboliza algum tipo de pecado, simboliza alguma barreira espiritual que nos impede de ter um encontro mais perto com Jesus, intimidade com Deus. Então o rei Uzias precisa morrer da vida de muitas pessoas, o rei da incredulidade, o rei da dúvida, o rei do pecado, o rei do mundanismo, o rei de tantas coisas que aborrece o nome do Senhor. O rei Uzias precisa morrer da tua vida. Foi depois que o rei Uzias morreu que Isaías teve esta visão. Ele disse: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então Deus sempre tem um depois para a tua vida. Deus sempre tem um depois para a sua vida. Glória, Senhor. Depois do quê? Depois que morreu o rei Uzias, depois que Uzias deixou de olhar para o rei da terra e contemplou o verdadeiro rei, depois que ele viu a visão dos serafins, depois que ele viu a glória de Deus, depois que ele viu os serafins que cantavam santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, depois que ele reconheceu o seu pecado, depois que o anjo tocou nele, depois que a brasa viva tirou seu pecado, então Deus sempre tem o depois. E foi depois de tudo isso que ele ouviu a voz do Senhor. No versículo 8 ele disse: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu creio que o Isaías agora, depois de tudo isso, ele também contempla a mesa redonda do céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai dizia: quem enviarei, o Filho dizia: quem há de ir por nós, e o Espírito da vida dele chama do evangelismo, dizia: eis-me aqui,
Tem alguém posicionando aí, vai solando. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou convidar a irmã Joane que vai cantar mais um louvor aqui. Enquanto a irmã Joane estiver adorando o nome do Senhor, você vai seguir o teu banco que vai aqui à frente. Você que Deus falou contigo. Você que tem a chama do evangelismo.